Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridos amigos, que alegria estarmos aqui no estúdio da Rede Brasil de Comunicação e todas as noites cultuando ao Senhor, porque não há maior prazer para a vida daqueles que servem ao Senhor, senão exaltar o seu nome e notificar as suas verdades. Todas as noites e, por que não dizer, durante todo o dia, com a nossa programação que tem sido levado ao ar, que tem entrado na sua casa com uma mensagem de paz, com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de renovo, de alegria. Em um momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo, em que alguns dias atrás ou meses atrás achávamos até que estávamos superando aqueles momentos mais dramáticos, mas na verdade a coisa tornou-se intensa novamente e muitas vidas também já foram vitimadas por essa pandemia, outros, graças a Deus, se recuperaram e essas dificuldades todas que nós temos constatado, não é? Temos vivenciado, mas podemos dizer de que a nossa fé ela está cada vez mais firmada no Senhor, na certeza de que coisas melhores virão da parte do Senhor. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem esse objetivo, o objetivo de levar a você uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem que lhe dá conforto, que renova as suas forças. Sabe por quê? Porque nós cremos no Deus que pode fazer todas as coisas. Para Ele, nada é impossível. Por mais difícil que seja a sua situação, por mais dramática que seja aquelas situações que têm envolvido a sua vida e da sua família, há um Deus no céu que tem o poder de mudar todas as coisas. Nós já ouvimos aqui o nosso irmão Brighter cantar que Ele muda, e Ele muda mesmo. Ele mudou a minha vida, mudou a vida de tantos, e esse poder continua operando de forma gloriosa, trazendo transformação, trazendo paz, trazendo perdão de pecados, trazendo salvação, trazendo socorro, trazendo lenitivo para as almas. Eu estou muito feliz nesta noite porque tenho a oportunidade de me dirigir a você com essa mensagem tão maravilhosa que é a mensagem da esperança em Cristo Jesus. Paulo, quando escreveu à igreja em Colossos, no capítulo 1 e o versículo 27, ele diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe o que ele estava dizendo? É que a esperança do mundo pode morrer, pode envelhecer. A esperança que as pessoas muitas vezes difundem não é uma esperança ampla, profunda, mas a esperança em Jesus, ela é imorrível, ela jamais perece, ela jamais fenece. E é essa esperança que nós procuramos traduzir para você, através da palavra de Deus, sobre a orientação do Espírito Santo, pelo impulso de Deus. Nós levamos a você uma mensagem de esperança, para você erguer-se, para você levantar a sua cabeça e crer que há um Deus nos céus que tem todo o poder para transformar a sua vida de dificuldade, de falta de alegria, de falta de esperança em uma vida de paz, em uma vida de gozo. Nós queremos nesse instante cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer nesse instante também ao meu pastor, ao pastor Ailton José Alves, o nosso amado pastor presidente, nosso pai, que nos tem dado a oportunidade para nesta noite estarmos trazendo uma palavra da parte do Senhor. E esperamos em Deus
que o Espírito Santo possa conduzir a sua palavra aos vossos corações, de maneira tal que esta noite seja uma noite diferente na sua vida, uma noite que vai marcar a sua vida com um encontro com Deus, com um encontro com a sua palavra e com a sua rendição às verdades divinas. Para tal, queridos irmãos, nós queremos ler a palavra do Senhor, mas antes agradecer a sua audiência, não é? Que tem sido importante, tem sido substantiva para a nossa programação. Nós estamos aqui exatamente por sua causa. Nós estamos aqui exatamente por você, pela sua família. Nós entendemos, queridos amigos, que não há outro caminho, que não há outra porta, que não há outra solução, senão através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nome maior, esse é o lema maior da nossa pregação. Como dizia o apóstolo São Paulo, de que importava para ele, a despeito de tantas coisas e de tantos assuntos, falar de maneira excelente sobre o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizia ele, este crucificado. A nossa gratidão em nome do nosso pastor Ailton José Alves, o nosso presidente, a você que nos dá o carinho da sua audiência, a você que está entregando sua vida ao Senhor Jesus Cristo nesta noite, e já contamos com mais de uma dezena de vidas que estão entregando-se ao Senhor, voltando-se para Jesus, na maioria deles. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós queremos ler o texto da palavra do Senhor, e que já foi lido no início, não é? E fazemos mais uma vez menção a esse texto tão belo da palavra do nosso Deus, que está na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 7, que diz: porque andamos por fé e não por vista. Eu acho que você já escutou esse versículo muitas vezes. Eu sei que você até já leu na palavra do Senhor este versículo e passou por ele algumas vezes sem meditar na sua profundidade. Ou talvez também não parou para atentar no que Deus, através da sua palavra, quer dizer aos nossos corações, através de um texto tão maravilhoso como esse, em que as pessoas são conclamadas a servir ao Senhor daquele modo que Deus deseja que aconteça na vida de todas as pessoas. Nós encontramos aqui um contraste no modo de andar, o andar pela vista e o andar por fé. Nesse texto, o apóstolo São Paulo estava procurando fortalecer a fé dos nossos irmãos da igreja em Coríntios. E você pode observar pelo contexto que ele estava falando exatamente da esperança maior que reina e que deve dominar o coração de todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Ele fala da esperança da glória, como o fez em tantos outros textos das suas epístolas que escreveu sobre a inspiração divina, porque em momento algum ele invoca para si a autoria daqueles escritos, como ele pode afirmar isso no capítulo 1, no capítulo 11, versículo 26 ou 23, da primeira epístola aos Coríntios, quando ele diz que recebeu do Senhor aquilo que havia entregue. Também ele vai ratificar esta mesma palavra no capítulo 15 do mesmo livro, da mesma epístola, dizendo aos irmãos, quando destacava um dos pilares da doutrina bíblica,
que é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, consequentemente, a ressurreição dos justos que já dormem no Senhor, ele diz que notificava aquilo que havia recebido do Senhor Jesus Cristo, que ele havia morrido, segundo as Sagradas Escrituras, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras, para depois ele falar da verdade da ressurreição daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, em momento algum, ele invocou para si a autoria das palavras que ele escreveu e destinou a várias igrejas, como esta da igreja em Coríntios. Como nós dissemos, no contexto ele fala exatamente dessa esperança maior que rege a vida de todo salvo no Senhor Jesus Cristo. Ele fala que do tabernáculo, que no tabernáculo ali, a expressão figurada é uma referência ao nosso corpo. Isso porque nós sabemos que se a nossa casa terrestre, que é deste tabernáculo, se desfizer, nós temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Ele disse, por isso também nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Ele estava dizendo de que todos aqueles que vivem à guisa dessa esperança gloriosa no Senhor Jesus Cristo, a esperança da herança eterna, devem ter o cuidado de andar com diligência para que a afirmação da sua fé seja real, seja verdadeira, não seja um enredo de fé. Hoje nós falamos muito sobre fé, você escuta muito sobre fé, e há várias colocações a respeito da palavra fé, tão pequena, não é? Mas utilizada para tantos sentidos. Você já ouviu alguém dizer, tenha fé? Você já ouviu alguém dizer, foque-se na fé, não é? O meu foco é a fé. Mas às vezes não é aquela fé que tem o respaldo bíblico, a inspiração da palavra de Deus, a fé como um dom de Deus, como um dom que Deus comunica às pessoas para que através dela possa não só crer nele, mas como também viver de forma pia, de forma santa, de forma reta diante de Deus. Não é uma fé qualquer, portanto, é uma fé atuante, é uma fé viva, é uma fé que aproxima as pessoas de Deus e as faz viver de forma leal a Ele, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Pois bem, ele diz então de que aqueles que verdadeiramente alimentam essa esperança deveriam ter todo o cuidado para que não se afastassem da fé verdadeira e não vivessem uma vida superficial. O gemer que ele fala ali é exatamente o esforço, o cuidado, o zelo, a cautela, a diligência para servir ao Senhor de acordo com os padrões morais e espirituais estabelecidos pelo mesmo Senhor. E ele diz mais que todos nós que estamos nesse tabernáculo gememos carregados, não porque nós queremos ser despidos, mas revestidos. Para quê? Para que o mortal seja absorvido pela fé. E sabe, ele vai dizer, portanto, mais adiante, de que quem nos preparou para isso foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos nesse corpo, nesse tabernáculo, estamos ausentes do Senhor, para aí Ele completar o que Ele diz e o que nós lemos no princípio, porque nós andamos por fé e não por vista.
há, no meu entender, aqui nesse texto, uma preocupação do apóstolo para que as pessoas pudessem viver de uma maneira tal, de que as verdades que são reveladas na palavra de Deus foram comunicadas pelo Senhor aos nossos corações, ela tenha total, tenha ampla ação nas nossas vidas e nós possamos viver tal qual ela se mostra a nós. Ora, ele estava falando de algo para o futuro, não estava falando de algo presente, ele estava falando de algo que ainda não vemos. E é exatamente esse o campo extraordinário da atuação da fé. É quando ela existe, mesmo diante de situações que não são visíveis. Você entendeu? Diante de situações que nós não vemos ainda. Há uma definição bíblica, e essa talvez é a que mais as pessoas recorrem, principalmente aqueles que têm uma certa intimidade com as Sagradas Escrituras, que é, aqui está, no caput do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, quando ele vai dizer de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na tradução da linguagem, ou na nova tradução da linguagem de hoje, você vai encontrar essa expressão, talvez, ainda de modo mais claro. Ele diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E também é a prova de que aquilo que nós estamos esperando é real, vai acontecer. Ou seja, a fé não leva ninguém a uma vida de dubiedade, a fé não leva ninguém a uma vida desequilibrada, a uma vida instável. Não, senhor. A fé leva alguém a viver diante de Deus, crendo em um Deus pessoal, em um Deus que nos ama, em um Deus que cuida de nós, é um Deus que tem todo o interesse de nos abençoar, que tem todo o interesse de nos salvar. Não há no coração de Deus um desejo maior que não seja de atrair as pessoas para si e angariar as bênçãos que o próprio Deus tem reservado para cada um de nós. Há um texto na Bíblia, agora me lembro dele no momento em que estou falando aqui para pessoas de vários pensamentos, estou falando aqui para evangélicos, estou falando aqui para não evangélicos, estou falando aqui para pessoas de vários níveis, não é? E nesse momento eu me lembro do que disse o apóstolo a Timóteo. Ele diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Essa palavra, meus amados irmãos e meus amigos, ela desvela o quanto Deus se interessa com a salvação de todas as pessoas, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ninguém consegue sozinho obter as bênçãos de Deus, senão com a ajuda do próprio Deus. Daí nós, quando falamos da fé, estamos falando de algo que vem da parte de Deus. Jesus é chamado nas Escrituras de o autor e consumador da fé. Ou seja, a fé vem pelo Senhor aos nossos corações. Isso é tão interessante porque, de fato, o homem sozinho não podia encontrar-se com Deus. O homem sozinho não pode salvar-se a si mesmo. O homem sozinho não pode remediar a sua situação. O homem sozinho não pode também viver de forma segura.
O homem sozinho não pode ter as convicções necessárias para ter uma vida tranquila, uma vida abençoada. Isso só acontece porque há um Deus que se preocupou tanto conosco, que além de enviar o seu Filho amado, Ele também trabalha no sentido de comunicar essa virtude aos nossos corações, de maneira que nós possamos ter um relacionamento profícuo com Ele e acreditar em todas as suas verdades. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Por isso, nesta hora, nós nos propomos a falar dessa fé no sentido estritamente bíblico. Não naquela fé, ou nesse termo, tão usualmente citado pelas pessoas, e às vezes até de forma difusa, que não aquela que se encontra nas Sagradas Escrituras. Você já ouviu alguém até desejar um mal a alguém, não é? Dizendo que tem fé, que isso ou aquela desventura poderá vir sobre a vida de algumas pessoas. Isso para mostrar como as pessoas usam de forma equivocada a palavra fé. A fé na Bíblia, meus amados irmãos, meus amados amigos, é muito mais profunda do que até os conceitos superficiais, vagos, lacônicos, que as pessoas descrevem, ou a descrevem, ou conceituam, ou a definem. Ela não é uma palavra ou uma virtude qualquer. Ela é uma virtude que é comunicada às pessoas por Deus, para que ele possa entender as verdades divinas e a vontade do Senhor. Possa viver de forma segura, não questionando o próprio Deus, não é? Porque a fé não leva o homem a questionar a Deus, mas leva o homem para perto de Deus. Nós vamos encontrar no capítulo 2, o versículo 4 do livro do profeta Abacuque, uma expressão que vai ser reverberada em outros textos das Sagradas Escrituras, como 1:17 de Romanos. Nós vamos ver também no capítulo 10, versículo 32 de Hebreus, quando o Senhor fala exatamente da importância, da necessidade do homem de viver uma vida de fé, de abraçar a fé que é comunicada por Deus, que é dada por Deus. Para quê? Para que ele possa viver de modo agradável ao Senhor. Nesse versículo que nós citamos, nós vamos encontrar o profeta ouvindo da parte do Senhor essa colocação para mostrar a importância de servir a Deus desta maneira, ou seja, através de uma vida de fé, através de uma vida que se aproxima de Deus para crer piamente que Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas, que Ele é o Deus que domina todas as coisas, que Ele é o Deus a quem todas as coisas lhe estão sujeitas, lhe obedece. Por isso, nós vamos ver nesse texto de que o Senhor diz ao servo de Deus, porque o livro de Abacuque é um livro diferente. Nós não vamos ver aqui profecias específicas para a nação, mas nós vamos ver um diálogo entre o profeta e o próprio Deus. E nesse diálogo nós vamos ver que o profeta questiona Deus a respeito de ter usado a nação ímpia para punir o seu povo. O povo estava vivendo de forma desviada dos santos caminhos do Senhor, ofendendo a santidade de Deus. E Deus usa uma nação para punir aquele povo, o seu povo. E em virtude disso, em face disso, o profeta Abacuque começa a questionar ao Senhor, porque Deus estava usando um povo mais ímpio para punir também os ímpios, menos ímpios do que aqueles outros. Então Deus começa
a mostrar a ele de que ele tem um domínio de tudo. Ele sabe o que faz. Ele desenha as coisas e dá o contorno que quer. Aquilo que ele mesmo desenhou, segundo a sua soberana vontade. Para depois dizer a Abacuque que ele entendesse de que haveria uma retribuição para todos os ímpios, mas para o justo não. Porque o justo estaria salvo, o justo estaria livre. Por quê? Porque o justo, ele viverá pela fé. O justo, ele andará segundo a retidão dos caminhos de Deus. O justo manifestará uma lealdade firme e sincera ao seu Deus. Os seus corações estão voltados para Deus e o tem como o seu Pai. Isso aí é fé. É a fé que leva o homem a se aproximar de Deus, a entender sua vontade, a depender de Deus, a fazer aquilo que Deus quer e deseja que ele o faça. Ou seja, tem como primazia da sua vida agradar ao Senhor. Aquilo que Paulo disse, que Deus nos alistou para a guerra. E nessa batalha, nós devemos ter a preocupação maior de agradar aquele que nos alistou para a guerra. E aquele que vive pela fé, ele anda exatamente sob essa inspiração, sob esse desejo, o desejo de agradar a Deus. Então, nesse versículo que nós lemos, querido irmão, querido amigo, nós vamos encontrar, como dissemos a princípio, o contraste entre andar por vista e o andar por fé. Ora, todos nós sabemos, os que servimos ao Senhor, de que nós não estamos aqui para sempre. Tanto que a Bíblia diz que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros, e como tal, temos a necessidade de andarmos servindo ao Senhor com aquela convicção de que a vida aqui deve ser com Ele, para que haja também a repercussão ou a consequência dessa motivação, que é viver com Ele para todo sempre. Muitos dos que serviram ao Senhor encontraram dificuldades tremendas, muitas dificuldades, mas aqueles que viveram pela fé, eles superaram todas essas dificuldades pelo santo propósito de agradar a Deus e de, por fim, abraçarem a herança que Deus preparou para todos aqueles que andam exatamente pela fé. Tem pessoas que até defendem uma fé, mas não essa fé salvífica, não esta fé viva, uma fé que até lhe dá certas justificativas ao seu comportamento, não é? Paulo falou, e para aqueles que eram professos, às vezes cristãos professos, ele diz que tinha muita gente que andava neste mundo, mas o Deus deles não era o Deus que produz a fé, o Deus que comunica a fé. O Deus deles, segundo o apóstolo, era um Deus diferente. Veja o que está no capítulo 3, o versículo 18. Ele diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos. Por quê? Porque só pensam nas coisas terrenas. Você está entendendo o que eu quis dizer? Esse texto, ele contrasta o andar por vista e o andar por fé. Uma fé que muitas vezes aparece resoluta, mas para a consecução das satisfações pessoais,
dos desejos pessoais, mas nunca uma fé que leva para uma vida íntegra, santa, correta, escorreita diante de Deus. E é o que ele diz exatamente aqui. Ora, ele estava falando para muitos cristãos professos. Ele dizia que estes não estavam andando de acordo com a verdadeira fé, mas estavam andando por vista. Por quê? Porque só pensavam nas conquistas deste presente torrão terrestre, limitadas à sua existência. Mas aqueles que andam segundo a fé em Deus e não por vista, faz o que disse o mesmo apóstolo no capítulo 3 da Epístola aos Colossenses, quando ele diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Isso porque já estáis mortos e a vossa vida é escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo diz ele, isso é para os que vivem esta verdadeira fé, se manifestar, então nós nos manifestaremos com ele em glória. E segundo o mesmo apóstolo, aqueles que estavam envolvidos por esta fé que uma vez nos foi dada, eles que mortificavam os prazeres da carne. Ele mortificava as impurezas, ele mortificava a avareza, a vil concupiscência. Segundo o mesmo apóstolo, essas coisas traduzem ruína para a vida daqueles que às vezes até conhecem a verdade, mas ainda não vivem a plenitude da fé que foi comunicada pelo Senhor. Ele diz que esse era o enredo daqueles que que vivem ou viviam sob a guisa do pecado, andavam nessa forma de viver. Mas ele diz agora, vocês se despojem de tudo, da ira, da contenda, da maledicência, da malícia e das palavras torpes da vossa boca, e vos revestivos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, é criado em verdadeira santidade. E esse é o desejo de Deus para todos aqueles que escutam a sua palavra, para aqueles que entregaram a sua vida para Ele. Meus diletos irmãos e amigos, é tão importante o que a palavra de Deus nos comunica, porque o desejo de Deus não é um relacionamento com alguém que ora, serve a Deus com certa segurança e depois ele recua. Que até um determinado momento da sua vida parece ser a pessoa mais espiritual que existe, mas com tanta velocidade ele muda esse mesmo comportamento para negar aquilo que ele mesmo defendia. Por isso é que a Bíblia diz que Deus não aceita o relacionamento com alguém que não tenha como fulcro, que não tenha como fundamento, que não tenha como base, que não tenha como alicerce aquela fé que Deus deseja ver dominando, reinando, impressa na alma daquele que lhe serve. Tanto que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas também a mesma palavra do Senhor adverte: se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não terá prazer algum nele, não terá nenhum contentamento nele. É o que está no capítulo 10 e o versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Repito, e se ele recuar,
a minha alma não tem prazer nele. Mas o mesmo escritor aos Hebreus diz que nós não queremos fazer coro com esse contingente de pessoas. E eu sei que você que está me ouvindo agora está sendo chamado pelo Espírito Santo a ter uma vida de inteira retidão diante do Senhor, de temor ao Senhor, de santidade ao Senhor. Ele diz que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Ele estava dizendo que nós não abdicamos da fé, nós não abrimos mão do que nos foi dado pelo Senhor. Por quê? Porque se isso ocorrer, nós estamos correndo a passos largos para a perdição. Não, nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Você quer que eu traduza isso? Ele estava dizendo o seguinte: nós não somos daquele que abandonamos a fé, que mudamos ao sabor dos acontecimentos, que mudamos através do engano, das mentiras, do falso evangelho, do falso discurso cristão, das promessas de exaltação, das promessas de crescimento fácil, das promessas de ascensão. Nós não somos daqueles que nos incomodamos, como nós estamos salvos em Jesus, seguros daquilo que o Senhor nos deu. Não, Senhor. Nós estamos felizes com o que Jesus nos deu. Jesus perdoou os nossos pecados. Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida. Isso é suficiente para nós dizermos que passamos por esta vida e valeu a pena, porque nós não somos daquele que corremos aos encantos que surgem à nossa frente, mas nós estamos presos a Jesus. Estamos ligados a Jesus. Andamos com Jesus, com convicção. Não somos presas fáceis. Não somos meninos inconstantes, que é levado por toda a sorte de ventos, de doutrinas que surgem por aí. Não, porque no momento em que nós resolvemos aceitar a Jesus, eu constituí como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós encontramos o melhor. E com o melhor nós estamos. Isso é suficiente para nos dar a satisfação total, ampla, plena nesta vida e para todo sempre. Sabe por quê? Porque a verdadeira fé em Jesus, ela não está voltada apenas para as coisas que acontecem aqui. Ela é suficiente para nos levar a viver uma vida de temor, de união com Jesus. Mas ela tem repercussão eterna. Veja o que é que diz o apóstolo São Paulo, no capítulo 6 e o versículo 12, da primeira epístola, que ele escreveu e destinou a Timóteo. A partir do versículo 12 ele diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado. Eis que a fé verdadeira em Jesus já nos faz vislumbrar a herança eterna que o Senhor tem nos preparado. E esse não é exatamente o sentido da fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova, a certeza das coisas que se não veem. Ninguém consegue viver uma vida de estrito relacionamento com Deus se não for movido por esse combustível. Sabe por quê? Porque muitas coisas não estão visíveis, aparentes na nossa frente. E nós cremos, portanto, que elas existem. E só cremos por quê? Porque Deus nos deu essa fé.
para a gente saber que Ele é o Deus vivo, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Que sentido tem servir a um Deus que nós não podemos entender o como Ele é e como as Sagradas Escrituras o apresentam? Que sentido há sermos crentes em Jesus Cristo e enfrentarmos tantos desafios nesta vida e não termos uma fé que nos dá a garantia, a certeza, o cuidado de Deus e também das promessas que Ele nos tem dado? É por isso que o apóstolo São Paulo diz no capítulo 15, o versículo 19, da primeira epístola aos Coríntios, que se nós esperássemos em Jesus, somente desta vida, escute, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Ele estava dizendo o seguinte: essa fé que nós recebemos da parte do Senhor, ou andar por fé, compreende dificuldades, compreende desafios, compreende momentos como o que nós estamos vivendo, mas nada disso tem o condão de apagar, de fazer arrefecer, de fazer desaparecer esta virtude que nós recebemos de Deus. Sabe, eu estou falando agora para muitas pessoas que talvez não tem mais ânimo, não tem mais coragem, não tem mais disposição de continuar. E às vezes conversa com um e com outro dizendo: olha, a minha vida está muito difícil. A condução da minha vida é uma coisa hoje quase impraticável. Eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais motivações alguma. Porque muitas coisas têm acontecido e elas tiraram-me o ânimo, tiraram-me a alegria, tiraram-me o sentido da vida. Eu quero dizer para você que nada está perdido, que há um Deus que se preocupa com você, há um Deus que lhe ama, há um Deus que lhe quer, há um Deus que quer você pertinho dele. É aquele Deus que cuida da gente como ninguém pode cuidar. É o Deus que, quando nós passamos a crer na sua intervenção, passamos a crer que Ele é o nosso provedor, que Ele é aquele que está conosco em todos os momentos da nossa existência, ainda que nós tenhamos que passar pelas águas, ainda que nós tenhamos que passar pelo fogo, ainda que nós tenhamos que passar pela tormenta, Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. E nesta noite eu quero chamar você a viver por fé, a atender o apelo da palavra de Deus, a andar por fé, a afastar-se de tudo aquilo que não é fé, ou afastar-se de tudo aquilo que promove desequilíbrio, tristeza, angústia ao seu coração, para você dizer: a despeito disso, eu creio num Deus que muda situações, eu creio num Deus que cuida de mim. Se você ler o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, você vai ver o escritor falando de muitos crentes em Jesus. Vai falar das vitórias, das conquistas, mas vai falar daqueles que também enfrentaram muitas dificuldades, e até alguns perderam até a própria vida, mas sabe, eles não abriram mão da fé em Deus, porque entendia que Deus estava acompanhando eles 24 horas por dia. O registro bíblico da história de muitos desses heróis seriam totalmente diferente se eles não tivessem abraçados a uma fé verdadeira na pessoa bendita do Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos falar de um Josué com sucesso. Não podemos falar de um Josué que conseguiu levar o povo à terra prometida. Se ele, diante de tudo quanto presenciou, as dificuldades que também
lhe envolveram, não é? Também o povo que ele iria conduzir, e o que já tinha presenciado, o que já havia testemunhado, jamais ele teria ânimo para abraçar um desafio daquele. Mas ele ouviu Deus aparecer a ele e dizer a ele, Josué, capítulo 1 de Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te agora, tu e este povo, passa esse Jordão. A terra que eu dou aos filhos de Israel. E ele diz, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vos tenho dado como eu disse a Moisés. Desde esse deserto, desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Você acha que ele acreditou nisso? O desfecho da trajetória deste homem e do curso regendo o povo do Senhor mostra que ele acreditou piamente nisso, mas ele estava acreditando em algo que ainda não tinha acontecido. Isso aí é fé. Algo que ele ainda não estava vendo. Ele sabia da terra, ele sabia também com comprovação da qualidade da terra, mas ele viu quantos obstáculos o povo teve que enfrentar e também o tempo que se passou peregrinando até chegar lá. Mas ele não abriu mão, da certeza de que Deus iria entregar aquela terra. Como ele mesmo pode dizer, quando foi contra-argumentado pelos demais espias, quando foi à terra. Ele disse, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra que Ele prometeu. Isso é fé. Tem tanta gente que, às vezes, inclina-se diante das primeiras dificuldades que surgem, que às vezes não são nem tão grandes, não é? Mas tem outros que encaram de outra maneira. Eu me lembro do que disse o salmista, que bem-aventurado é o varão, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Ele não fica ali enterrado, ele não morre ali, ele não se isola ali, ele passa pelo vale. Por quê? Porque ele anda por fé e não por vista. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Você sabe a quantas promessas nós estamos presos? Estamos abraçados a elas? Será que nós creríamos, com certo, em todas elas, se nós não andássemos por fé? Você crê que Jesus vai voltar? A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. Jesus diz que vai voltar. E nós só admitimos essa verdade, sabe por quê? Por causa dessa mesma fé. Por isso é que Deus não aceita se relacionar com alguém que duvide dele, que hesite nas suas palavras, que hesite das suas promessas. Não, Deus não aceita. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador dos que o temem. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nós creríamos na ressurreição dos mortos? De forma alguma. Se fosse somente através do nosso raciocínio humano, da nossa intelectualidade, se fosse através do estudo, se fosse através das pesquisas, com os elementos, com as informações que nós temos nessa vida, de forma alguma. Mas nós cremos porque a palavra de Deus diz que essas coisas são reais. E nós também cremos nela
por causa dessa fé verdadeira que nos foi comunicada pelo Senhor nosso Deus. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. E eu quero dizer para você, não abra mão da fé em Deus. Mesmo que você tenha que enfrentar os desafios que são naturais a todas as pessoas. Jesus não nos mostrou uma vida com muitas facilidades. No mundo tereis aflição. Mas Ele também nos orientou a não temer. Ele nos orientou a que nós não viéssemos a desfalecer. Por quê? Porque eu já venci. E eu agora estou oferecendo vitória a todos os que me seguem também. Porque com Ele nós somos mais do que vencedores. Isso foi o que Paulo disse. A igreja em Roma, não é? Diante de todas aquelas dificuldades. Isso porque nele nós somos mais do que vencedores. Com Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso, nesta noite eu quero conclamar a você, pela palavra do Senhor, a andar por fé e não por vista. A servir a Deus por fé e não por conveniência. A servir a Deus de forma íntegra e não através das ofertas que aparecem tão facilmente nesta vida, ainda com a conotação de religiosidade. Eu concordo com você a viver aquela fé em que há o desejo de estar buscando ao Senhor em oração, em jejum, lendo a palavra do Senhor. Eu não acredito numa vida de fé que tenha fastio pela palavra. Eu acredito numa vida que anda por fé, que deseja alimentar-se da palavra de manhã, de tarde e de noite. Como Deus disse a Josué, como o salmista disse, meditando na palavra do Senhor, de dia e de noite. Ela levará a fortalecer a sua fé. O resultado de muitas pessoas que a fé tem perdido sentido na sua vida, exatamente pelo distanciamento da palavra do Senhor. Ora, se ela foi determinante para o momento em que a fé veio ao nosso coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, é o que está no capítulo 10 e o versículo 17, da Epístola aos Romanos. Quando alguém se afasta da palavra, ele vai perdendo também o vigor dessa fé até ela desaparecer. Porque a fé tem exatamente essa característica, a característica de crescer, a característica de estabilizar-se e a característica de fenecer. Sim, os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé. Jesus falou que quando o Filho do Homem vier, 8:18 de Lucas, achará porventura fé na terra. Estava falando exatamente dessa possibilidade de muitas pessoas afastarem-se da fé, desviarem-se da fé. Mas eu dou glória a Deus, porque tem muitas pessoas e muitos salvos em Jesus que não abrem mão dessa virtude. E ela levará ele com segurança até o final da vida. Eu me lembrei de um texto agora, em que o apóstolo São Paulo, quando fala exatamente dessa característica extraordinária da fé, quando ele diz de que nós não devemos desfalecer, parece que é 4:16, da primeira epístola aos Coríntios. Deixe-me conferir para não fazer uma citação equivocada, não é? Ali é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente.
Agora escuta aí, não atentando nós nas coisas que se veem. Mas por quê? Porque as que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. A fé que a Bíblia fala não é aquela fé que você vai pegando, não é? Não é aquele invólucro que você abraça. É muito mais. É a virtude de Deus comunicada aos nossos corações. É essa fé, não é? É essa fé excelente. É essa fé que nós devemos andar nela todos os dias da nossa fé. Paulo cita um texto da palavra do Senhor, aliás, há um texto na palavra do Senhor, Paulo cita de que nós andamos de fé em fé. Parece que é o capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17 de Romanos, quando ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, como está escrito. E como é que está escrito? Mas o justo, pode repetir aí comigo, mas o justo, ele viverá da fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Você sabe o que isso quer dizer aqui? Isso quer dizer fé do começo ao fim. Fé do começo ao fim. Você começou pela fé, continue na fé, conserve a fé, para que você possa dizer, como disse o grande homem de Deus, que já estava sendo oferecido por aspersão de pecados e o tempo da sua partida estava acontecendo, era breve. Mas eu combati o bom combate da fé. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Abra mão de algumas coisas, principalmente aquelas coisas que não lhe interessam, não produzem edificação à sua vida, mas nunca abra mão da fé em Deus. Há um exemplo na Bíblia e eu quero concluir, que está no capítulo 2 do livro do Apocalipse. Há uma igreja que Jesus mandou João entregar uma carta a ela, a igreja de Pérgamo. Ele diz assim: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Estava falando de um lugar em que reinava o ocultismo e até a adoração ao imperador. Mas sabe o que Jesus viu naqueles crentes? Ele disse assim: mas vocês têm retido a minha palavra e não têm negado a minha fé. Mesmo diante da perseguição como enfrentou Antipas, mesmo nesse lugar hostil, mas eu tenho visto que vocês têm conservado a fé em mim. Eu vou finalizar agora. Desejo era falar um pouco mais, porque eu sei que estou falando para vidas que precisam se levantar. Eu estou falando para vidas que precisam melhorar. Eu estou falando para vidas que precisam chegar mais perto de Deus e dizer: Senhor, ajuda-me, aumenta a minha fé, porque eu quero andar por fé e não por vista. E Deus irá te recompensar, irá te ajudar. Ele cuida de você, vai continuar cuidando de você. Deus lhe abençoe, mas não se esqueça, devemos andar por fé e não por vista.